Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Vamos ao nosso estudo de hoje. Apocalipse de Elias, quinto tema da nossa série de 8 temas.
No próximo sábado, nós vamos estudar sobre um tema dentro da série, um dos que eu mais gosto, mais acho importante. E dia 17 teremos aqui nosso encontro e terminaremos então a série nos dias 24 e 31 de maio, 24 e 31 deste mês. Nós estamos estudando esta profecia, a última profecia do Antigo Testamento, onde a palavra do Senhor diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós, em nossos estudos, percebemos que existe uma grande revelação, onde parte da vida e obra do profeta Elias se cumprem neste que nós chamamos de Elias profético. Nós vimos ali no nosso terceiro tema da série que Deus envia Elias para profetizar sobre um tempo de seca. O Elias profético passa por um tempo de seca também, os motivos são os mesmos: apostasia da igreja por causa da idolatria, adoração ao sol, lua, estrelas, exército dos céus, a mudança do sábado para o domingo, e quando essa profecia começa a se cumprir no início do 4º século da nossa era. O profeta Elias, ele pregou sobre a seca, essa durou 3 anos e meio, onde ele fugiu e foi sustentado pelo Senhor durante o tempo de seca. E o Elias profético, a igreja de Deus também, conforme aparece a nós no livro de Apocalipse e Daniel, foge para um local deserto, onde é sustentada pelo Senhor por 3 anos e meio, no caso 1260 anos, onde para cada dia, corresponde a 1 ano, e esse tempo que se estende de 538 a 1798 depois de Cristo, com a supremacia da igreja romana. O profeta Elias retornou depois dos 3 anos e meio e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Esse foi o nosso tema da semana passada. E a restauração do altar tem que ver com a restauração de todas as verdades concernentes ao santuário, intercessão de Cristo Jesus no santuário celestial como nosso único Deus, a quem nós devemos adorar, a quem nós temos a mediação, única mediação e salvação. Foi o que nós estudamos em nosso último estudo, e toda a contrafação da igreja romana para tirar e destruir o santuário de Deus. No entanto, depois de Elias haver restaurado o altar do Senhor que estava em ruínas, Elias orou a Deus e disse: Senhor Deus, eu oro aqui para que todos saibam que o Senhor é Jeová Deus o Senhor. E quando Elias termina de orar, a palavra do Senhor então diz que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto que Elias colocou sobre ali o altar que ele havia restaurado, e também consumiu a lenha e até mesmo as pedras e o pó, e ainda lambeu todas aquelas águas que eles lançaram sobre a oferta conforme Elias havia pedido. Ou seja, depois de Elias restaurar o altar do Senhor, desce fogo do céu e consome a oferta. Há uma grande manifestação de fogo lá no Monte Carmelo. E a pergunta que nós fazemos para o nosso estudo de hoje é: qual é o significado do fogo que desce do céu após o altar do Senhor ser restaurado? Ou seja, após as verdades acerca da verdadeira adoração, verdadeiro testemunho de salvação haverem sido restauradas, sendo ali o santuário de Deus novamente colocado diante do ser humano como uma realidade em que Jesus está oficiando por nós no santuário celestial. Qual é o cumprimento dessa profecia? Que fogo é este que desce do céu? E esse é o tema que nós vamos estudar hoje: Elias e o fogo que desce do céu. Que fogo é este? Qual é o significado de fogo na profecia de Elias? E eu vou dizer para vocês que em meus estudos eu encontrei o significado do cumprimento dessa profecia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lembrem, a profecia de Malaquias que nós estamos estudando é 4:5, que diz: eu vou enviar o profeta Elias. No versículo 4, versículo imediatamente anterior diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber o quê? Estatutos e juízos. Aí você olha para esse texto assim: pastor, onde há aqui alguma manifestação de fogo?
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, a saber, estatutos e juízos. Onde há manifestação de fogo aqui? Que manifestação é essa? O que significa? E eu quero levar você agora ao cumprimento dessa profecia e desta grande manifestação de fogo que nós encontramos numa intertextualidade, ou seja, é uma expressão que nós usamos quando estudamos a Bíblia, onde nós vemos que um texto está citando outro texto da Bíblia, claramente. E esse texto que aqui nós temos em Malaquias 4:4, de fato é uma citação de um texto que nós encontramos no livro de Deuteronômio. E eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Abra a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versos de Deuteronômio, capítulo 4 e capítulo 5. Amém? Abra a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos aqui, eu vou mostrar também para você na tela, mas esses primeiros versos eu convido você a ler na Bíblia. E eu leio da seguinte forma, no seguinte versículo, Deuteronômio 4, verso 10. Olha o que diz lá, diz assim: não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor, aqui Jeová Deus o Senhor, teu Deus. Onde, igreja? Em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra, que na terra viver, e as ensinará aos teus filhos. Versículo 11: então vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte, o que acontecia no monte? Ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do que, igreja? Do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz das palavras, porém além da voz não vistes aparência alguma. Versículo 13, diz o que mais? Então vos anunciou ele, o Senhor, Deus anunciou o que, igreja? A sua aliança que vos prescreveu. Que aliança é essa que Deus prescreveu? Os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Pausa, olha para mim. Texto de Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi onde? Em Horebe. Quando nós vamos a Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, diz o que? Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, onde? Em Horebe. Vocês estão vendo a ligação textual? Mesma ligação textual, mesma expressão. Lembrai-vos, não te esqueças da lei que o Senhor Deus deu em Horebe. E o que é que acontece em Horebe? Nós vemos que lá em Horebe, no Monte Sinai, depois de o povo haver saído do Egito, e ao terceiro mês, o início do terceiro mês da caminhada deles, quando eles saem do Egito, eles estão acampados ao redor do Monte Sinai, e Deus então lhes dá uma grande manifestação de fogo. Então vos chegastes e vos colocastes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, havia trevas, nuvens, escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvis, porém além da voz não vistes aparência. E ele vos anunciou a sua aliança, do meio do quê? Do fogo. E que aliança é essa que Deus prescreveu? Que diz a Bíblia, não eu. Os 10 mandamentos, a aliança que Deus faz com o seu povo em Horebe, no Monte Sinai, é a aliança prescrita nos 10 mandamentos. Está claro isso para você, sim ou não? A Bíblia diz, aliança é os 10 mandamentos, e Deus escreveu esta aliança em tábuas de pedra. Número 1, primeiro Deus anuncia a aliança do meio do fogo. Número 2, depois Deus escreve em tábuas de pedra. Como é que Deus escreve essa aliança depois em tábuas de pedra? Diz a Bíblia, não eu. Nós encontramos esse registro em Êxodo 31:18, que tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, da aliança, tábuas de pedra escritas com o que, igreja? Com o dedo de Deus.
Deus anunciou do meio do fogo, e Deus depois escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Deuteronômio 4,36 diz: dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. No meio do fogo ouvistes as palavras. Vocês estão vendo uma grande manifestação de fogo aqui? Eu contei em Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 5, há 12 vezes referência de que Deus falou do meio do fogo para o povo de Israel. Ou seja, uma grande manifestação de fogo. E Deus fala do meio do fogo. E Deus anunciou a aliança do meio do fogo. E Deus falou os 10 mandamentos do meio do fogo em Horebe, no Monte Sinai. E há uma referência em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 24, que o próprio Deus é fogo. São 13 menções, 12 falando que Deus se pronunciou do meio do fogo, e uma fala que Ele mesmo é fogo, fogo que consome. A presença de Deus se faz no Monte Sinai, no Monte Horebe, e Deus, Ele pronuncia a sua aliança do meio do fogo em Horebe, e depois Ele escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. O que é que Deus escreve? Nós já vimos os 10 mandamentos. Quando nós chegamos em Deuteronômio capítulo 5, na sequência da leitura bíblica, nós estamos aqui no contexto de Deuteronômio capítulo 4, capítulo 5, no versículo 4 diz assim: face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nós não vamos ler todas as 13 referências, vou colocar somente algumas aqui para vocês. E o que Deus falou do meio do fogo? Deuteronômio 5, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 8, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. O que ele está anunciando do meio do fogo, o que Deuteronômio está dizendo? Ele anunciou os 10 mandamentos, que são a sua aliança. E continua, versículo 16, honra teu pai e tua mãe. 17, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Deus do meio do fogo anuncia os 10 mandamentos, que é a sua aliança ao seu povo. Depois escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Pergunta: a aliança dos 10 mandamentos que Deus pronuncia num Sinai, do meio do fogo, escreve com o seu dedo depois em tábuas de pedra, era uma aliança somente para o povo de Israel? O que você acha? Sim ou não? Por que não? Como é que eu posso saber? Porque eu sei que aqui comigo está me assistindo muitas pessoas, muitos irmãos nossos de outras denominações evangélicas, de todas as partes do Brasil e ali do mundo, que alguns olham assim: tá bom, pastor, mas o que o senhor está falando, Deus pronunciou a aliança, os 10 mandamentos do meio do fogo, e em Horebe era para o povo de Israel. Isso não é para nós, é a antiga aliança, não é para nós. Como eu sei que também é para nós? Quais evidências bíblicas? Eu vou mostrar aqui uma evidência bíblica para vocês, estamos muitas delas ali. Eu vou mostrar uma agora e durante o estudo outras evidências. Veja, o profeta Oséias, Antigo Testamento, no capítulo 6, versículo 7, Oséias falando para o povo de Israel, Oséias diz assim: mas eles quem? O povo de Israel, como quem? Como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Oséias está se referindo a quem? Ao povo de Israel, que quebrou a aliança no Monte Sinai, da mesma forma que quem já havia quebrado a aliança? Adão. Ou seja, quando Deus pronuncia a sua aliança para o povo de Israel no Sinai, esta aliança que consiste nos 10 mandamentos, o povo quebrou quando se tornou idólatra e tudo mais, bezerro de ouro lá ao redor do Monte Sinai. Vocês conhecem a história, quando Moisés desce com as tábuas e quebra as tábuas. Oséias está dizendo: este povo transgrediu a aliança como Adão transgrediu. Isso significa que a aliança que foi dada para quem? Para Israel, já havia sido dada primariamente para quem? Para Adão. Está claro isso para você? É a mesma aliança. Por que a mesma aliança? Porque é o mesmo Deus.
é o mesmo Deus Criador, e essa aliança consiste de fogo, que é a sua própria presença, que está a arder entre eles ali no Monte Sinai. Certa vez, um dos doutores da lei, um escriba, esse relato está no Evangelho de Mateus, perguntou para Jesus, assim, e um deles, intérprete da lei, querendo experimentar, colocar Jesus à prova, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que foi que Jesus respondeu? Bom, Jesus respondeu para ele, Mateus 22, ali, versículo 37, o primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. De onde Jesus tirou essa palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Eu coloquei ali embaixo pequenininho. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Jesus não tirou isso de qualquer lugar. Jesus está citando o Antigo Testamento. Jesus está citando a Torá. É aquilo que o doutor da lei esperava ouvir de Jesus. O grande é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e de todo o teu entendimento. Mas Jesus continuou dizendo: o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o que diz a Bíblia, leia comigo o que diz a Bíblia. Você pode conferir na sua Bíblia aí. Olha lá o que diz a Bíblia. Diz assim: destes dois mandamentos substituem toda a lei e os profetas. Amém? Não, como é que você vai dizer amém? Não está dizendo esses dois mandamentos substituem toda a lei e os profetas. O que é que Jesus disse? Destes dois mandamentos o quê? Dependem. Jesus não disse substituem. E há muitos teólogos e líderes religiosos que dizem: não, a aliança Antigo Testamento é velha, é ultrapassada, não é para nós. Jesus resumiu os mandamentos em dois: amarás seu Deus, Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz que esses dois mandamentos substituem toda a lei e os profetas. É isso? Não, absolutamente não. Jesus disse: desses dois mandamentos dependem. Quando depende um do outro, é que significa que não existe um sem o outro. Estamos juntos, sim ou não? Não existe um sem o outro. O que Jesus está fazendo aqui? Quando ele diz: o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está citando Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Não é um mandamento novo, não é nada novo para o seu auditório, não é nada novo para nós hoje também. Jesus está resumindo a aliança em dois grandes preceitos. Primeiro preceito, amor a Deus. Segundo preceito, amor ao próximo. Ou seja, esta aliança de amor, ela tem uma dimensão vertical, amor a Deus, e uma dimensão horizontal, amor ao próximo. Amém? Agora, esse é o resumo da aliança em dois preceitos. Mas eu posso resumir a aliança em um preceito só: amor. É ou não é verdade? Amor. Só que a Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz o quê? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? É amor. Deus é amor. Notem, queridos, eu não sei se você está conseguindo alcançar o que a Bíblia está nos revelando hoje aqui, mas Deus está dizendo que a aliança em Horebe, quando Deus se manifesta do meio do fogo e pronuncia a sua lei, uma lei de 10 mandamentos, que consiste em amor a Ele e ao próximo, que se resume em amor, que o fogo é a presença do próprio Deus. Deus é amor, amém? Deus é amor, e Ele diz: eu sou Deus e não mudou. Não há nenhuma sombra ou qualquer variação de mudança no caráter de Deus, de amor. E esses 10 preceitos de amor que nós encontramos nas duas tábuas da lei, primeiro deles, na primeira tábua: não terás outros deuses, minha demonstração do meu amor para com Deus. Não fazer imagem de escultura, não fazer imagem, seja de escultura ou semelhança alguma do que há em cima dos céus e embaixo da terra. Eu estou demonstrando meu amor para com o meu Deus. Não tomar o nome do meu Deus em vão. Lembrar do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou, amém? Porque Ele é o Deus Criador. Eu demonstro meu amor para com o meu Deus.
E os 6 últimos preceitos da lei: honra teu pai e tua mãe, o meu próximo mais próximo. Depois, não matar, amor ao próximo, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Minha demonstração do meu amor para com o meu próximo. Estamos juntos? Amor, amor e amor. Eu estava, certa vez alguém perguntou assim, para um pregador: pastor, se eu transgredir o sábado, eu não serei salvo? Eu estou quebrando a lei? E o pregador muito sabiamente disse assim: se eu mentir só uma vez por semana, eu estou transgredindo a lei? Não, se eu adulterar uma vez só por semana, eu estou transgredindo a lei? Se eu matar só uma vez por semana, eu estou transgredindo a lei? E se eu não guardar o dia do Senhor uma vez por semana, eu estou transgredindo a lei? Faz sentido ou não? Muito sábia a resposta do pregador. Vejam, queridos, todos esses preceitos que Deus nos deu da aliança, quando nós seguimos a leitura em Deuteronômio no capítulo 5, notem o que diz este verso. Notem o que diz este verso, é muito importante. Deus diz assim, depois de dar a aliança, nos 10 mandamentos, o Senhor diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fosse bem a eles e aos seus filhos para sempre. O que é que este verso está revelando? Qual é o desejo de Deus expresso neste verso? O desejo de Deus é: eu queria que eles guardassem os mandamentos, onde? No seu coração. Deus queria que o mandamento estivesse no coração, que eles guardassem em todo o tempo os mandamentos no seu coração. Deuteronômio capítulo 6, aqui no versículo 4, nós temos aquele que é o verso mais importante para o povo de Israel. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O desejo de Deus é que eles amassem a Ele, e ao amar a Ele, guardariam os seus mandamentos, sua aliança, de todo o seu coração, de toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Por que eu ressalto essa palavra coração? Se você ler o livro de Deuteronômio, eu não sei se há em outro livro da Bíblia tanta menção a coração como existe no livro de Deuteronômio. É um outro estudo que nós poderíamos fazer. Deus falando: eu queria que vocês guardassem no coração. Eu queria que vocês me amassem de coração. Eu queria que vocês seguissem a minha aliança de coração. O livro de Deuteronômio está recheado de expressões do coração e do coração. Sabe por que isso é importante? Porque quando nós vamos ao Novo Testamento, no livro de Hebreus, nós encontramos esta passagem em Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 10, quando o Senhor Deus diz assim: e de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei o que, igreja? Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vem aí dias, diz o Senhor, que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Eles quebraram a aliança, porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que Deus disse? Na sua mente o quê? Eu vou escrever, eu vou imprimir as minhas leis, e também sobre o seu coração eu as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é o sonho de Deus? O grande sonho de Deus? Assim, na nova aliança, eu vou fazer uma nova aliança, e quando chegar essa nova aliança, eu vou imprimir a lei onde? Na mente, e vou escrever ela onde? No coração. Lembra lá, Deus falou do fogo, e depois ele escreveu com o quê? Com o seu dedo em tábuas de pedra. Foi ou não foi? Que nova aliança é esta? Alguns dizem
Vou tomar um pouquinho de água, porque a minha fonoaudióloga que está me olhando ali está dizendo, ó, bebe água. Só no olhar dela eu já sei. Vejam, por que nova aliança? E alguns dizem assim, bom, a antiga aliança é antiga, velha, ultrapassada, consistia da lei, de mandamentos, e etc, etc, etc. Mas veja, se a antiga aliança é velha, ultrapassada, que consiste de leis e mandamentos que não servem mais para nada, então eu teria que jogar todos os 10 mandamentos e toda a aliança no lixo. Agora, por que nova aliança? Alguns motivos. Número 1, quem foi o primeiro ser humano com o qual Deus fez uma aliança e quebrou? Diz para mim. Adão, lembram? O povo de Israel quebrou a aliança como? Adão. Deus fez a aliança com Adão, e o que Adão fez? Quebrou a aliança. Depois Deus renovou a aliança com Noé. Noé sai da arca, os mesmos emblemas e etc. da aliança. Noé ergue um altar, celebra ali, e Deus faz aliança com Noé, só que Noé quebra a aliança. Depois vem Abraão, Abraão é quase perfeito em tudo, mas ele quebra a aliança. E Deus fez aliança depois com Isaac, com Jacó, com os filhos de Israel, mas eles vão quebrando. E Deus faz uma nova e eles quebram, renova e eles quebram, renova e eles quebram, renova e eles quebram. Não tem um ser humano que fica firme em aliança. Só que então vem Jesus. E Jesus é um representante da humanidade. E Jesus, ele demonstra que ele é fiel a Deus e fiel ao próximo em tudo. Ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo em tudo. E Deus está com o seu braço estendido para se ligar em aliança com o ser humano. E agora eu tenho um braço humano estendido, mas é o braço do próprio Deus que se fez homem e que se liga em aliança, amém? E essa aliança é renovada, e essa aliança é renovada na cruz do Calvário, com a própria morte do Senhor Cristo Jesus. Só que a nova aliança, ela é mais antiga do que a velha aliança. Porque o Cordeiro de Deus, quando morre na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E anunciado antes da fundação do mundo. Amém? Ele é o Evangelho eterno. Ou seja, a nova, ela é mais antiga do que a velha aliança. E esta aliança consiste num caráter de um Deus que é amor, que quer escrever a sua lei no coração. Grande sonho de Deus. A aliança de Deus com o seu povo consiste em imprimir na mente e escrever no coração. Onde que nós vemos isso? Onde nós vemos o cumprimento disto no Novo Testamento? Melhor dizendo, onde nós encontramos no Novo Testamento uma grande manifestação de fogo? Diz para mim. Pentecostes. No Pentecostes. Notem, quando eles estão no Sinai, há uma grande manifestação de vento impetuoso, de terremoto, de fogo, e Deus anuncia a lei dos 10 mandamentos, a aliança do meio do fogo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma grande manifestação de fogo no Pentecostes. Você já parou para pensar nisso? E o que diz a palavra do Senhor em Atos 2, de 1 a 4, diz assim, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, uma manifestação de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do quê? Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, manifestação de fogo e presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Lá no Sinai, manifestação de fogo e presença de Deus. Então aqui eu tenho fogo e a presença do próprio Deus. E eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E a Bíblia diz, e estavam reunidos naquele lugar partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfídia, dos naturais do Cirene, de Roma, italianos que lá estavam, árabes, etc. Gente de todas as nações estavam reunidos. E eles começam a falar segundo a língua de cada um deles, e eles ouviram o Evangelho eterno e aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal, amém? Uma grande manifestação de fogo no dia do Pentecostes, o Espírito Santo se faz presente. Agora pasmem, o Pentecostes corresponde ao dia em que Deus pronunciou a sua aliança em Horebe, aliança que consiste nos 10 mandamentos.
para o povo de Israel, notem o que eu estou falando para você. Para o povo de Israel, a celebração da festa do Pentecostes é a celebração do Sinai, quando Deus se manifesta com fogo no Sinai. Estamos juntos? Eu poderia estudar com vocês um monte sobre isso, nós não temos tempo aqui, mas quando eles saem do Egito, no 14º dia do primeiro mês, que é a celebração da festa da Páscoa, entende? Eles vão caminhando no deserto, e diz o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, que eles chegam no dia 1 do terceiro mês. Faltava poucos dias para a festa do Pentecostes, quando eles chegam lá, para completar 50 dias quando eles saem do Egito. E quando completam os 50 dias que eles saem do Egito, uma grande manifestação de vento, fogo e terremoto no Monte Sinai, e Deus anuncia a sua aliança do meio do fogo, e essa aliança é a aliança dos 10 mandamentos, amém? Agora vejam, quando Deus anunciou do fogo, Ele escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, foi ou não foi? Você quer saber o que significa o dedo de Deus na Bíblia? Eu vou revelar para você qual é o significado do dedo de Deus na Bíblia. Jesus, certa vez, Ele expulsou o demônio de um homem que ele era mudo na Bíblia, e ele era endemoniado e mudo, e Jesus expulsou o demônio, e esse homem passou a falar. E nós temos na Bíblia 2 relatos nos evangelhos, que eu vou revelar para você agora, da mesma expulsão de demônios de Jesus, deste mesmo homem, só que um é um relato colocado por Lucas, e outro é um relato feito por Mateus, mesmo homem, mesmo milagre, mesma expulsão de demônios, mesma situação. Vamos ver o relato de Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz o quê? Se porém, disse Jesus, eu expulso os demônios, eu expulso pelo quê? Pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles começaram a questionar, não, ele expulsa demônios pelo próprio Beelzebul, e Jesus disse, não, como Satanás pode expulsar Satanás? Não, eu expulso demônios pelo que, igreja? Pelo dedo de Deus. Só que Mateus, ele usa a mesmo relato, mesma história, mesmas palavras de Jesus, só que ele substitui o dedo de Deus por outra expressão. Sabe qual é a expressão que Mateus usa? Olha para a tela. Jesus disse, se eu expulso porém demônios, eu expulso pelo que, igreja? Pelo Espírito de Deus. Então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O dedo de Deus corresponde ao quê? Ao Espírito de Deus, amém? Veja, notem, quando Deus está anunciando a lei no Sinai do meio do fogo, essa manifestação do fogo é o próprio Espírito de Deus que se faz presente, amém? E Ele escreve com o seu próprio dedo, que é o seu Espírito, onde? Em tábuas de pedra. E no Pentecostes eu tenho a mesma manifestação, terremoto, vento, fogo vindo do céu sobre eles, e o Espírito de Deus desce sobre eles. E quando o Espírito de Deus desce sobre eles, desce para fazer o quê? Para fazer o quê? Para escrever o quê? A lei de Deus, onde? Na mente, e imprimir onde mais? No coração. E que lei é essa? Que lei é esta? Quando que nós vemos o cumprimento disto? Eu quero compartilhar com você agora o Salmo 133. No Salmo 133, composto de poucos versos ali, diz o salmista, Salmo 133, verso 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você olha para esse texto assim, pastor, onde está aqui a manifestação de fogo? Eu vou dizer para você onde está. Sabe o que significa esse salmo? Esse salmo corresponde a um dia em que Arão foi ungido por Moisés
como sumo sacerdote no santuário. Estamos juntos? O Moisés, quando ungiu seu irmão Arão como sumo sacerdote, esse salmo, quando algum sumo sacerdote era levado ali e ungido, era lido esse salmo, que era o salmo da unção sumo sacerdotal. Só que Jesus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Estamos juntos? E quando aconteceu isso? Quando Jesus, na Páscoa, morre na cruz do Calvário e nos liberta como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o sacrifício diário. No dia da sua ressurreição, no primeiro dia da semana, era a festa das primícias. E na festa das primícias, eles pegavam alguns molhos de feixes, daquilo que eles colheriam. 7 semanas depois, 49 dias, 50 dias depois, eles levavam ao templo e moviam aqueles molhos em alegria, porque eles estavam celebrando antecipadamente a colheita que se faria 7 semanas depois. Então começava a festa, a sequência das 7 semanas, até chegarem no Pentecostes. Quando Jesus ressuscita, ali no primeiro dia da semana, as primícias dos que estavam mortos ressuscitam com ele, amém? Você lembra que quando ele morre na cruz, os túmulos se abrem? E no primeiro dia da semana, quando ele ressuscita, mortos saem dos túmulos, juntamente com ele as primícias dos que estavam mortos. Mas Jesus então fica 40 dias com os discípulos na terra, estamos juntos? E ele ascende aos céus, e quando ele ascende aos céus, ele vai inaugurar o santuário no céu, e nós encontramos essa referência em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, poderíamos fazer aqui um grande estudo sobre esses 2 capítulos da Bíblia, e dali faltam 10 dias, 10 dias faltam para se cumprir as 7 semanas, quando seria a festa do Pentecostes, e no término dos 10 dias, Deus o Pai lhe dá ao Filho, Cristo Jesus, nós encontramos isso em Apocalipse 4 e 5, o livro da lei, escrito por dentro e por fora, é o livro da aliança. E quando Jesus recebe o livro da aliança das mãos do Pai, o Pai unge a sua cabeça com óleo no santuário celestial, estamos juntos? Unge a cabeça de Jesus com óleo no santuário celestial, e o óleo é símbolo de quem? Do Espírito Santo, e o Espírito Santo como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e pelas suas vestes, até cair onde? No Monte Sião. Jesus está sendo ungido no santuário celestial, e o óleo escorre, o Espírito Santo pela sua fronte, pela sua barba, pelas suas vestes, e cai onde? No Monte Sião, cai na terra. E quando o óleo cai na terra, é o Espírito Santo que cai lá no cenáculo, no dia do Pentecostes, puf, fogo, terremoto, ventos, e ele que é o próprio dedo de Deus, ele vem escrever a lei da aliança de amor no coração dos seus discípulos. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos em união, amém? E os discípulos que antes estavam divididos, querendo ver quem era o maior, quem era o menor, quem era o mais importante ou menos importante, agora eles estão unidos, eles consideravam tudo um único entre eles e tudo comum, e o único intento deles era pregar o Evangelho eterno para que Jesus voltasse, amém? Ó queridos, como nós precisamos desse espírito de amor, desse Deus de amor. Vejam, agora há uma outra revelação mais aqui para todos nós. A promessa do fogo, ou seja, do Espírito Santo de Deus, se daria antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque diz assim, eis que eu vos enviar aí o profeta Elias antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Só que esta expressão, grande e terrível dia do Senhor, só aparece literalmente nas mesmas palavras em 2 passagens bíblicas. Quais são elas? Malaquias 4:5, do envio do profeta Elias, e Joel 2, 28 a 32, quando fala que nos últimos dias Deus enviaria o Espírito Santo. Bo Yom Hagadol Vehanorá, grande e terrível, temível dia do Senhor. Só aparece nessas 2 passagens bíblicas. Eis que eu vou enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei, diz o que? Joel, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, antes que venha o grande e terrível dia
do Senhor. Deus tem uma grande manifestação do Espírito Santo nos últimos dias, para escrever a lei de amor no coração e na mente do Elias profético, deste que há de pregar em toda a terra, que os mandamentos do Senhor são correspondentes à sua aliança, que é eterna como Ele, o próprio Deus é, uma aliança de amor eterno como Deus é eterno. O que você diz? Amém, amém, amém. Qual é o significado do fogo para o profeta Elias? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horébia, a todo Israel, a saber o que? Estatutos e juízos. E o livro de Ezequiel diz o que? Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observeis. A lei não é guardada porque eu quero, porque eu posso. A lei é guardada não pela minha força nem pelo meu poder, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? É pelo Espírito. No Pentecostes, manifestação de fogo, Deus escrevendo com o seu próprio Espírito, o dedo de Deus, a lei no coração dos homens. Aí eu me pergunto hoje, como pode alguém dizer que tem o Espírito, mas não guarda a lei de Deus? Ou que tem o batismo do Pentecostes, mas não guarda a lei do Senhor? Se guardar a lei de Deus é a própria certificação de receber o Espírito Santo do Senhor. Então eu falo para você, meu amigo, meu irmão de outra denominação cristã, não importa qual seja, eu quero trazer você a esta revelação bíblica, em nome de Jesus. Atente para essa manifestação do Espírito, porque diz a palavra do Senhor, não eu, em 1 João capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço a Jesus e não guardo os seus mandamentos, ele é o quê? E nele não está o quê? Não está a verdade. Quem diz que guarda os seus mandamentos, que ama Jesus, que conhece a Jesus, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Ó queridos, a igreja profética do Apocalipse cumpre o papel de Elias. Amém? Por isso que o dragão está irado contra esta mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. É só um restinho, é um povo pequeno. E este povo, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. O Elias profético guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito e ele vem, Deus escreve a sua lei de aliança no seu coração. Agora, há também um testemunho de Jesus que está ligado à guarda dos mandamentos de Deus. O que significa o testemunho de Jesus? A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 10, não eu, que João teve uma visão e um anjo apareceu diante dele. E quando esse anjo aparece diante de João, diz assim, eu prostrei-me ante os seus pés para adorar o anjo. E porém o anjo lhe disse, vê, não faças isso, eu sou servo contigo, com o servo teu e dos teus irmãos, mantenha o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o que? É o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E quem é que dá o Espírito da profecia? Quem é que dá o dom da profecia, senão o Espírito Santo do Senhor? É ou não é verdade? Então o povo do final dos tempos, o Elias profético, ele guardaria a lei de Deus, teria o Espírito da profecia, o dom da profecia. A igreja verdadeira, o Elias profético, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por isso que o diabo está irado contra essa igreja, contra este povo. Porque esse povo vem para testificar da palavra do Senhor e não ideia de homens. Se você fala qualquer coisa, você vê, o sábado mudou para o domingo, isso está relatado na história. Deus nunca mudou o sábado para o domingo. O sábado não é para o povo de Israel, o sábado é para o homem, que foi criado pelo Senhor no 6º dia da criação. Deus criou em 6 dias e no 7º ele descansou, é para o ser humano. Agora vejam, querido, toda vez, preste atenção, essa última parte do nosso estudo de hoje, toda vez que Deus dá na Bíblia uma profecia que envolve tempo, quando a profecia de tempo se cumpre,
Deus ratifica e sela a profecia de tempo, enviando um profeta com o dom da profecia. Estamos juntos? Preciso repetir, não? Quando Deus dá uma profecia que envolve tempo, para ratificar o cumprimento da profecia, Deus envia um profeta com o dom da profecia, o espírito da profecia. Vamos ver isso na Bíblia, vamos ver exemplos. Qual é a primeira profecia que nós temos de tempo na Bíblia? Noé. Deus disse assim: Noé, dentro de 120 anos eu vou dar cabo de toda a carne. 120 anos, uma profecia de tempo. Pum, início e fim da profecia. Quando essa profecia se cumpre, Deus levanta um profeta para pregar. Quem é esse profeta que pregou durante 120 anos? É ele sim, o próprio Noé. Deus levanta o profeta e para pregar sobre a profecia de tempo. Nós temos outra profecia de tempo. Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, você andará errante 400 anos. E após 400 anos, então, os teus filhos vão voltar para a terra. 400 anos se cumprem. Quando a profecia dos 400 anos se cumprem, Deus levanta um profeta. Como é o nome desse profeta? Diz para mim. Moisés. Amém? Moisés é o profeta. Deus dá a Jeremias outro exemplo, profecia de tempo. 70 anos e o povo estará cativo, etc, etc. Quando a profecia se cumpre, Deus levanta profetas. Vários profetas Deus levantou. Aqui entre eles, Esdras, Neemias, o próprio Daniel, dentro do cativeiro dos 70 anos. Amém? Só que neste cativeiro dos 70 anos, Deus deu a um homem, Daniel, a maior profecia de tempo que nós encontramos na Bíblia. É a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E Daniel, a princípio, não entendeu essa profecia. Ele não entendeu, então um anjo veio para ele, no capítulo 9 de Daniel, e esse anjo diz assim: eu sou Gabriel. Daniel, tu és um homem muito amado, e quando no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar qual é o significado da profecia. Como era o nome do anjo? Gabriel. Preste atenção, na Bíblia só aparece Gabriel textualmente em 2 eventos. Isso é de arrepiar. O primeiro evento é quando ele vem dar a Daniel a entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então ele diz o que? 70 semanas estão determinadas, 490 anos sobre o teu povo, e até então vai vir o Messias ungido, um príncipe e tudo mais. Jesus vai vir, o nascimento de Jesus, uma primeira parte. E quando os 490 anos se cumprem, quando o Messias está por vir, e essa primeira sessão da profecia acabou de se cumprir, Deus levanta um profeta, o qual Jesus diz que não houve nenhum outro maior do que ele, antes dele. Ele é o próprio João Batista, que preparou o primeiro caminho para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Só que, quando este João Batista veio, diz a Bíblia em Lucas, que o próprio anjo Gabriel apareceu para o seu pai e disse: eu sou o Gabriel que assiste diante do Senhor. Você vai ter um filho e vai chamar ele de João, porque ele vai vir no espírito e virtude de Elias. Agora eu pergunto para você, se em 120 anos de Noé, Deus levanta um profeta, 400 de Abraão, Deus levanta um profeta, Jeremias, 70 anos, João Batista, primeira sessão das 2.300 tardes e manhãs, Deus levanta um profeta. Eu pergunto para você, quando termina o período dos 2.300 anos, Deus haveria de levantar um profeta, sim ou não? Quem é esse profeta que Deus levantou? É a profetisa Ellen White, uma jovenzinha, frágil, que estudou só a 3ª série do primário, mas se escreveu 100.000 páginas, que vai desde o chão até o teto dessa igreja. Ela escreveu sobre profecia, sim, mas escreveu muito mais sobre educação, sobre família, sobre tudo, sobre saúde. E Ellen White, nos términos das 2.300 tardes e manhãs, Deus manifesta o verdadeiro dom de profecia nessa menina, que é apedrejada, que é tocada fora, que é dita e tudo mais. Dizem, os adventistas, eles seguem uma profetisa, não seguem a Bíblia. Você não conhece então a história. De tudo que nós pregarmos aqui, eu não preciso de nenhum dos escritos do Espírito de Profecia, porque eles só confirmam o que está aqui. Ela mesma diz,
quando eu, a respeito dos seus próprios escritos, assim, e o Senhor deu uma luz menor, os seus escritos, para conduzir os homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Acerca dos seus escritos, ela diz assim: se o homem não tivesse distanciado-se tanto de Deus, não haveria necessidade dos meus escritos. Mas é porque a mente está tão embotada, tão longe, que Deus deu uma luz menor para guiar a luz maior, que é a Bíblia. Toma a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada de Deus, irmãos, que nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Amém? Bíblia, 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 Bíblia. Se você ler qualquer um dos escritos dessa mulher, ela está dirigindo para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia, só para a Bíblia. Uma das histórias mais impressionantes que eu conheço do Espírito de Profecia é do pastor Henry Feyerabend. E esse homem já pregou aqui nesse púlpito, ou seja, fez semanas de oração aqui. Um grande homem de Deus que hoje descansa no Senhor. E certa vez o pastor Feyerabend disse que quando ele era criança no Canadá, e Canadá não é um pouco frio, é muito frio, é mais do que frio. E o pai dele tinha uma sorveteria lá. Já pensou? O pastor Feyerabend é simplesmente fantástico, é uma grande inspiração para nós pregadores, para todos nós. E o pastor Feyerabend disse assim: sabe, meu pai tinha uma sorveteria, com aquele sotaque dele. Disse assim: quando as pessoas estavam no inverno, muito frio lá fora, elas entravam na sorveteria do pai para se aquecer. E sabe o que eles faziam lá dentro? Eles tomavam sorvete. E diz o pastor Feyerabend que atrás do caixa, da sorveteria do seu pai, tinha alguns livros do Espírito de Profecia de Ellen White. Um dia um pastor chegou ali e olhou para o senhor Feyerabend, o pai do pastor, diz assim: senhor Feyerabend, o senhor tem os livros dessa mulher, o senhor não devia ter esses livros desta mulher. Esta mulher não é de Deus, o senhor tinha que queimar esses livros. E o pai do pastor Feyerabend diz assim: bom, o senhor é pastor? Sim, eu sou pastor, eu estou dizendo que o senhor tinha que queimar esses livros. Bom, se o senhor está dizendo que eu tinha que queimar esses livros, então eu vou queimar os livros. O senhor me acompanha? Então eu posso ir com o senhor para queimar os livros, mas que seja rápido. Eles chegaram ali junto ao incinerador, onde havia para aquecer o ambiente. Disse assim: eu vou jogar os livros no fogo, mas antes o senhor me permite ler uma última vez um desses livros. Diz assim: que o senhor faça isso rápido. E diz o pastor Feyerabend que seu pai abriu o livro Desejar Todas as Nações, no capítulo intitulado O Calvário, e começou a ler Jesus indo para o Calvário para morrer por todos nós. E ele leu uma página, ele leu 2 páginas, e quando ele olha para aquele homem que estava chorando, e o pastor disse que o seu pai olhou para o pastor e então disse assim: pastor, eu já posso jogar os livros fora? Ele disse: não faça isso. Onde eu adquiro esses livros? Eu preciso desses livros para os meus sermões. Vai ser muito fácil você criticar o Espírito da Profecia quando você nunca leu eles. Eles te levam luz menor à Bíblia, que é a luz maior. Sabe, irmãos, eu vou abrir meu coração a você. Como pastor, eu sou tão limitado, eu sou por demais limitado. Não há em mim nada melhor do que qualquer um de vocês aqui. De todos, o maior pecador sou eu. Mas uma coisa eu posso dizer para você: a Bíblia diz que no período profético Deus falou através dos seus profetas, e nos últimos dias seria uma luz menor guiando a Bíblia, que é a luz maior. Toda a vida dessa mulher foi acima de qualquer censura. Mesmo seus maiores inimigos, no dia da sua morte, Camwright, um grande inimigo seu, no dia da sua morte olhou para o seu esquife, e ali, pessoas que estavam ao redor ouviram ele dizer: não houve nenhuma mulher como ela, idônea como ela. Mesmo seus próprios inimigos. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como pastor limitado que eu sou, eu olho para a minha congregação e eu vejo quantos que estão doentes, enfermos. Eu disse assim: filho, em nome de Jesus, nós temos uma revelação profética. Leia o livro Temperança, leia o livro Conselho sobre Saúde, leia o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Siga a orientação profética para a saúde. Em nenhum outro momento da história desse mundo nós teríamos alimentos tão difíceis de serem consumidos com saúde. E o Espírito de Profecia está dizendo para você o que você pode ou deveria comer para ter mais saúde. Câncer por todas as partes, problemas de enfermidades por todas as partes.
Leia os livros de saúde. Agora é pior ainda, quando a gente olha para as famílias e vê famílias arruinadas, pai que não sabe o que faz com os filhos. Filhos, crianças pequenas. E olha para o filho e sem querer está amaldiçoando o filho. Eu digo assim, em nome de Jesus, toma um livro nas tuas mãos chamado Orientação à Criança, leia esse livro, em nome de Jesus. Orientação profética para a educação dos filhos. Não importa se o filho é pequeno, se é adolescente, mais ainda, nunca é tarde, leia em nome de Jesus. Tome esse livro para ler nos seus cultos em casa. Lá em casa agora nós estamos lendo em nossos cultos todo dia o livro Eventos Finais. Como abre a mente, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Minha filha desde jovenzinha já está vendo, eu sei o que vai acontecer no final dos tempos, eu tenho a revelação profética aqui. Mas tem mais. Quantos aqui, e eu não sei, mas eu faço o Espírito Santo fazer uma varredura aqui agora. O Espírito Santo está varrendo aqui no meio e está vendo o seu coração e vendo quantos dos que aqui presentes estão, que estão passando por dificuldades do seu relacionamento matrimonial, sofrendo, destruídos. Mas existe um livro que é uma bênção chamado Fundamentos do Lar Cristão ou Lar Adventista. Eu li esse livro quando eu namorava ainda essa moça ali, eu tenho bênçãos desse livro, nós temos até hoje. Livro que tem uma frase tão simples que diz assim: jamais deixem de dar as primeiras atenções. Tão simples. Quando foi a última vez que você levou a sua esposa para jantar? Diz para mim, quando foi? Quantos foi que você levou ela para o restaurante que ela gosta? Quando foi? Se não tem dinheiro para ir para o restaurante, para o jantar, leva ela para tomar um sorvete. Não importa. Não importa, é o momento, vocês dois precisam ter um momento juntos. E os casamentos estão se acabando porque esquecem as primeiras atenções. É ou não é verdade? Em nome de Jesus. Quando nós tomamos comunhão com Deus através da Bíblia, do estudo da lição da escola sabatina, da leitura do Espírito de profecia, o amor de Deus entra na nossa vida, no nosso lar, escreve uma lei de amor no coração, e marido e mulher, cônjuges, se amam em Cristo Jesus, amém? E amam aos filhos, e pedem perdão uns para os outros, e pedem ajudas para vencer, porque ali o amor de Deus está, amém? Se você precisa da leitura, nos últimos dias Deus manifestaria o fogo, e esse fogo que desce do céu é o dom do Espírito da profecia, e Deus escrevendo a lei, restaurando a lei no coração e na mente do seu povo. É por isso que o diabo está irado contra essa igreja, amém? Essa palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes o quê? De todo o coração. Quem tem buscado a Deus de todo o coração, diga eu. Eu quero essas bênçãos na minha vida, diga amém. Você já respondeu o cartão? Eu quero o seu cartão no final, em nome de Jesus. E eu vou fazer esse cartão agora com você que está aí me assistindo agora também. Você que está assistindo aí, risque ali em nome de Jesus. Se você é adventista ou não, você vai reafirmar a sua fé em nome de Jesus. Creio que a igreja adventista do sétimo dia cumpre o papel do Elias profético, amém? Portanto, nós temos estudado. Desejo que o Espírito Santo grave em meu coração a aliança divina de amor dos 10 mandamentos. Escreva ali: reconheço o dom profético de Ellen White como parte do cumprimento das profecias de Elias. Desejo voltar para Deus e ser rebatizado na igreja adventista. Quero unir-me à igreja adventista através do batismo. Quero fazer parte desse remanescente. Ou eu quero estudos bíblicos, eu solicito estudos bíblicos, preciso conhecer mais. Coloque o seu nome no seu celular, atenda o apelo. No final, a porta, você vai ver nossos irmãos ali com o jaleco da recepção, com cestas nas mãos, recebendo o seu apelo, recebendo a sua resposta, amém? Essa resposta não é para mim, essa resposta é você e Deus. Você está reafirmando sua fé em Deus. Deus seja louvado por isso. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Nesse momento eu quero convidar você para ficar em pé, e nós cantarmos dessa bem-aventurança e louvarmos a Deus pela sua decisão hoje. Amém. Bem-aventurado aquele... Pode vir mais forte um pouquinho? Sua resposta.
Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre cada um de nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém e amém.